Depois de tentativas italianas, americanas e até russas de substituir o Fusca, finalmente conseguiram um carro com a mesma resistência, a mesma economia e o mesmo carisma do Fusca. Fusca 94, o sucessor do Fusca. A álcool e a gasolina. A história do Fusca é longa, começando na Alemanha de antes da Segunda Guerra Mundial, mas ninguém imaginava que ele se tornaria um clássico atemporal. O design clássico arredondado e o motor boxer são velhos conhecidos do público brasileiro. Aliás, o Dia Nacional do Fusca é comemorado dia 20 de janeiro, tamanha a relação do modelo com a história automotiva do nosso país. E por falar em história, a do Fusca é longa, e o carro rodou o mundo com inúmeros nomes. Os alemães chamavam de Käfer, os norte-americanos de Beetle e os portugueses de Carocha, ou Carrocha, sei lá. É o modelo único mais produzido da história e conta com mais de 60 anos de produção, marcados por 21 milhões de unidades vendidas. O modelo teve filhos, veículos que derivaram da tecnologia do Besorin, entre eles dois velhos conhecidos nossos, a Variante e a famosíssima Perua Kombi, né? No entanto, isso também inclui crias de outras marcas do grupo Volkswagen, como os carros da linha Porsche. O clássico da Volkswagen tem tantos adeptos que os chineses criaram sua própria versão, o Ballet Cat, um veículo elétrico com um design similar ao do Fusca. Mas afinal, qual a história do carro que virou febre no mundo? A origem do Fusca é um tanto controversa. O projeto começou a ganhar vida ainda nos anos 1930, durante o regime hitlerista. Nem sei se existe esse nome. Hitler estava focado em levar à Alemanha um nível de modernidade compatível com as grandes potências mundiais. Por exemplo, com a introdução de tecnologias como o rádio, chamado de receptor do povo, ou Volksempfänger. Sei lá, eu não sei falar alemão, rapaziada. Nesse, era impossível sintonizar rádios estrangeiros, ou seja, as pessoas só ouviam as rádios locais. A mesma lógica se aplicou à geladeira, chamada de refrigerador do povo, ou Volksschank, alguma coisa do tipo, não sei falar alemão. Assim, o regime lançava várias tecnologias rebatizando com um nome que fazia sentido para manter sua política orgulhosa. O carro do povo, ou também chamado Volkswagen, o nome original do Fusca, que também batizou a marca alemã, originalmente surgiu com esse pretexto. O país contava com uma sociedade pouco motorizada e com veículos acessíveis apenas à burguesia alemã. Por isso, Hitler encomendou o projeto ao projetista Ferdinand Porsche. A ideia era criar um carro acessível, barato e que cumprisse algumas exigências curiosas. Por exemplo, a capacidade de levar uma metralhadora montada no capô do carro. Mano, imagina a cabeça desse cara, que queria colocar uma metralhadora no capô de um carro e sair metendo bala em todo mundo. Para a construção do projeto, Porsche garantiu a permissão do regime para a criação de uma fábrica moderna. A ideia era diminuir os custos da produção, e o governo fundou a cidade que futuramente se chamaria Wolfsburg para esse propósito, servindo como espaço para acomodar os operários. É nela que o regime criou a primeira fábrica da Volkswagen, e até hoje é onde fica sua sede. Ainda assim, o carro do povo teve dificuldades para atingir seu propósito. Isso porque a sociedade alemã era adepta da bicicleta e o automóvel era visto como apenas um lazer reservado à classe média e aos ricos. As primeiras unidades foram, em sua maioria, para as autoridades do alto escalão do regime. Porém, os esforços de guerra alemão logo interromperam a produção e o Fusca tradicional foi substituído por uma versão militarizada dele. Similar a um Jeep, o novo carro tinha o nome de Kübelwagen, ou carro caixote. No fim da guerra, a maior parte do maquinário da Volkswagen estava intacto e a partir dele a empresa alemã foi reconstruída.
Foi em um regime democrático que o Fusca deu as caras por aqui. Juscelino Kubitschek foi eleito presidente nos anos 1950 e assumiu a esteira do chamado nacional-desenvolvimentismo e do ambicioso plano de crescer 50 anos em apenas 5, incentivando a produção de automóveis com capital privado, normalmente de origem estrangeira. Assim, as multinacionais se concentravam na região do ABC paulista. Em 1959, a Volkswagen lançou o primeiro Fusca com montagem no Brasil. JK aproveitou a fama de pai da indústria automobilística brasileira e desfilou a bordo do carro. A concorrência também viria de uma marca europeia, a francesa Simca, que lançaria a linha de luxo Chambord na mesma época. Assim, o clássico da multinacional alemã foi evoluindo ao longo dos anos e se tornou um dos carros mais vendidos do Brasil e do mundo. Nos anos 1970, por exemplo, ganhou cinto de segurança e começou a passar por testes de impactos. A produção foi interrompida nos anos 1980, já que o carro era considerado antigo e a linha de montagem da filial de São Bernardo do Campo precisava ser atualizada. Essa ainda não foi a despedida do Fusca. Nos anos 1990, o então presidente Itamar Franco fez uma parceria com a Volkswagen para a empresa voltar a produzir o carro. Assim, o pedido foi polêmico, já que não levava em conta o avanço da indústria. Esse ficou conhecido popularmente como Fusca Itamar. O clássico ainda passou por atualizações tecnológicas, simbolizadas pelo New Beetle e pelo Fusca A5. A evolução tecnológica foi representativa. O modesto motor experimental do projeto original de Ferdinand Porsche é bem diferente da poderosa engenharia de 211 cavalos que mais de 60 anos depois foi entregue ao novo Fusca. No entanto, apesar das tentativas de adaptar o veículo aos dias de hoje, o clássico da multinacional alemã precisou dar tchau e a história do Fusca chegou ao fim. Isso aconteceu em 2019, com o último modelo sendo vendido aqui no Brasil. O Final Edition foi produzido no México e adquirido por um colecionador. Infelizmente, todo ciclo tem um fim, mas esse carrinho sempre ficará marcado em nossos corações. Apesar da origem controversa, o Fusca se tornou exatamente o oposto do que o regime hitlerista representava, sendo sucesso comercial em países democráticos e que respeitam os direitos humanos. Diante disso, teve um papel importante para o acesso ao mundo automotivo em economias emergentes e para a democratização do acesso à mobilidade por 4 rodas. A própria Alemanha é um exemplo, estando hoje entre os 15 países mais democráticos do mundo e tendo a chanceler que ocupou o cargo na maior parte do século XXI apontada como a líder do mundo livre. O grupo Volks ainda é um dos pilares da economia alemã, com 1 em cada 3 carros do país sendo da marca. A Volkswagen também é uma marca de prestígio no Brasil e está por aqui há mais de 60 anos. Assim, a história do Fusca tem seus altos e baixos e dá algumas pistas do porquê o carro é tão querido no Brasil. Então é isso, rapaziada. Hoje a gente pôde descobrir mais um pouquinho da história do nosso país, um carro que ficou tão marcado por gerações, um símbolo nacional realmente. Então, se vocês gostaram do vídeo, peço que por favor vocês cliquem aí embaixo no botão de se inscrever e dá um like no vídeo também, além de deixar o seu feedback aí nos comentários. Ative o sininho também, que é muito importante para receber os próximos vídeos do canal. Valeu!